Ele é um clássico da literatura mundial, uma obra que, mesmo depois de 200 anos de publicação, ainda consegue surpreender o leitor. Eu estou falando do incrível Frankenstein, da Mary Shelley. Dá para acreditar que a autora escreveu este livro quando tinha 18 anos? E todo o peso que esse livro tem para a literatura de forma geral? Não dá, né? Pois é. Eu me surpreendi absurdamente com todos os elementos que aqui eu encontrei. Mais do que isso, me surpreendi em entender, enfim, o porquê da obra ter o peso que tem e ela ser tão importante e relevante para a literatura de um modo geral. Aqui nós temos não só um ícone do terror, mas também a primeira obra de ficção científica. E o melhor de tudo, foi escrito por uma mulher. E é por isso que hoje eu estou aqui humildemente compartilhando com vocês a minha experiência de leitura e, claro, né, deixando aí 5 motivos para que vocês o leiam também, caso ainda não tenham feito. E se você já fez, vale uma releitura. Olá pessoas, eu sou a Bia Rosante e sim, você está na Atitude Literária, seja muito bem-vindo. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre Frankenstein, da Mary Shelley, essa obra icônica, maravilhosa e tão relevante e necessária para a literatura de um modo geral. Eu separei para vocês 5 motivos e ao longo desses motivos vai ficando claro o porquê que essa obra merece ser lida. Eu tentei deixar ela numa ordem cronológica de como eu fui me surpreendendo com a obra e ela foi me conquistando mais e mais e mais e mais a cada página. Então eu espero que vocês gostem. Então o primeiro motivo para que você leia Frankenstein é a história por trás da história. Como tudo começou. Então nós temos aqui o ano de 1816, ou melhor dizendo, o verão de 1816, que naquela época não foi assim tão verão. Muita chuva, um tempo um pouco instável, friozinho, então eles precisavam ter fazer alguma coisa que os distraísse. Então naquela noite tempestuosa, esse grupo de amigos se reuniu ao redor ali da lareira para se esquentar e também trocar, compartilhar histórias de terror. O anfitrião era ninguém mais, ninguém menos do que Lord Byron, um homem de 28 anos que já era tido como o maior poeta de Londres, né? O maior poeta inglês da época. Além de sua beleza encantadora, ele também era conhecido por sua fama escandalosa. Ele sempre estava metido em alguma coisa que não devia. Tanto que a tua presença lá na Suíça se dava ao fato dele estar fugindo de um escândalo. Ele estava sendo acusado de incesto. O outro membro dessa reunião era seu amigo, alguém que o acompanhava nessa viagem, que era um médico, também um jovem poeta, Lord Polidori. E outras pessoas que também se encontravam nessa reuniãozinha era ninguém mais, ninguém menos, Percy Shelley, que estava ali acompanhado de 2 adolescentes. Uma era Mary e a outra era Claire, sua irmã. Então eles estavam ali ao redor da lareira, conversando, tal, trocando as histórias de terror. Inclusive, Lord Byron era um dos que mais estava animado e que mais histórias aterrorizantes compartilhava com ali os convidados. Até que ele propôs um desafio, uma brincadeira um pouco diferente para tentar fazer o tempo passar mais rápido. Ele sugeriu que cada uma daquelas pessoas que estavam ali escrevessem uma mini história, um conto de terror para que eles pudessem ler um para os outros. E aquela brincadeirinha, aquele desafio que era ali despretensioso, só para eles curtirem a noite, acabou gerando 2 das maiores obras, 2 dos maiores nomes do gênero terror, que serviram aí de inspiração para muitos outros autores. E eu tô falando da obra de Vampiri, do Dr. Polidoro, que criou aí a primeira história com um vampiro na forma humana e que revolucionou a forma de contar histórias sobre vampiros. O Lord Byron também escreveu uma obra, mas ela acabou inacabada, esquecida, deixada de lado. E a outra grande obra, então, que ganhou nome, foi a da Mary Shelley, que criou aí o nosso monstro, né, essa figura incrível de Frankenstein. Na verdade, naquela noite mesmo, a Mary até chegou a rascunhar alguma coisa e acabou não dando em nada. E ela jogou fora. E isso persistiu por algum tempo, onde ela escrevia,
jogava fora, não gostava, mas o que aquela noite significou foi o pontapé inicial para uma das obras que seriam as maiores de todos os tempos, né, e com tanta relevância. Mary não sabia na época, mas Frankenstein ganharia aí, né, esse grande poder na literatura mundial como terror, assim como também o primeiro livro de ficção científica. É muito legal, né? E sabe como eu descobri tudo isso? Nessa edição maravilhosa aqui da Dark Side, que tem ali um texto de apresentação que descreve exatamente certinho como essa noite funcionou. Eu achei isso tão interessante, tão cativante, que precisava ser um dos motivos para que você lesse essa história. A maneira como ela foi construída, né? Você imagina ali você ser uma mulher daquele século, vivendo naquela época, tão jovem e com a cabeça tão à frente, capaz de criar algo dessa dimensão toda, né? A Mary com certeza era uma figura à frente do seu tempo e com uma sagacidade, uma sensibilidade muito grande. Então toda essa história, o contexto, claro que aqui eu dei uma breve introdução ao que foi essa noite, mas aqui nesta obra, né, nesta edição de Frankenstein, você pode aí conferir completo ali o texto e se inteirar melhor do que de fato aconteceu naquela noite e como foi a construção desse texto. E vale ressaltar também que quando a Mary lançou Frankenstein, ela lançou a primeira vez como autor anônimo, e muita gente acreditou se tratar do próprio Lord Byron, né, e do seu amante na época, né, ali do Percy Shelley. Então, pra você ver, assim, o quanto, né, a mulher na época não era vista cientificamente como alguém capaz de criar algo tão grandioso. Então, esse é o primeiro motivo, né, a história por trás da história, como tudo começou, né, a força dessa jovem garota que se aventurou aí ao lado de grandes nomes já, como era Polidori e Lord Byron, assim como o próprio Percy Shelley. O segundo motivo é a própria história. Você precisa ler Frankenstein porque o enredo é apenas incrível. Então aqui conhecemos Victor Frankenstein. Sim, esse é o primeiro surto que você vai ter caso você não saiba a verdadeira história. É que Frankenstein, na verdade, não é o nome da criatura, é o nome do cientista que a criou. A criatura, na verdade, o monstro, nunca ganha de fato um nome. Ele só é a criatura, o demônio, como é carinhosamente chamado pelo seu criador, mas ele não foi então aí nomeado. Então Frankenstein, na verdade, é o doutor, o cientista. Então Victor é um homem muito inteligente, muito determinado, ambicioso, que queria sim fazer diferença na ciência e nos estudos. E é por isso que ele se dedicava com afinco a conquistar isso. Victor era um verdadeiro fascinado, ele era encantado pela estrutura humana e encantado por qualquer animal dotado de vida, sempre se questionando da onde veio o princípio da vida, porque ele acreditava de verdade que vida e morte eram barreiras que ele deveria transpor. Não é à toa que ele se dedica fielmente ao estudo sobre isso, como dar vida a coisas inanimadas. E é aí que começa o projeto da sua vida. 2 anos de muito estudo, 2 anos recolhendo retalhos de cadáveres para construir então o seu monstro. E ele cria, tá ali a criatura. E ele tenta então o seu estudo, que seria dar vida a um ser inanimado, e ele o aplica. E a criatura desperta. E quando a criatura desperta, Victor se assusta. Ele fica sem reação, amedrontado, porque o ser levanta. Aquele monstro imenso tá olhando para ele com um sorriso de escárnio, ou seja, né, com uma certa careta. Horrorizado diante do que criou, Victor é incapaz de encarar a sua criação. Ele é incapaz de entender e de mensurar o que ele fez. E o que ele faz é fugir, deixando a criatura ali, recém-ganhada a vida, abandonada. Victor nem pensou. Ele não queria saber. Ele só queria fugir. Ele odiou desde o início, desde o princípio, aquilo que ele fez. O fato é que o monstro não teve culpa. Ele não pediu para ser animado, ele não pediu para existir. Mas ele existe, ele ganhou vida, ele tá ali no mundo, sem entender muito bem o que ele é, a sua existência, onde ele tá. Só que Victor o fez justamente para que ele pudesse se adaptar, para que ele tivesse capacidade de aprender. E essa criatura vai atrás do seu criador,
não como forma de perseguição, mas porque no fundo, no fundo, no fundo, ele queria se conhecer, entender um pouquinho melhor. E o Victor era a única referência de pessoa que ele tinha até então. Criatura descrita como monstruosa, horripilante, que causa nojo, repulsa, que todo mundo que o vê entra em pânico e o abomina. Ele é rejeitado desde a criação, desde o seu primeiro suspiro de vida. Ele conviveu com a raiva, com o ódio, com a rejeição, o que o tornou um pária. Ele precisava viver escondido, isolado, sozinho, se ele não quisesse ser de alguma forma agredido, apedrejado, ou as pessoas o tentando capturar e matar. Mesmo quando ele está escondido, buscando de alguma forma se descobrir como é o mundo à sua volta, ele só nutre o desejo de ser aceito. Frankenstein quer ser amado. Ele quer que as pessoas consigam enxergar além do que ele é de fato, além do que aquela criatura, além da sua aparência. Ele quer que as pessoas o enxerguem pela sua bondade, porque ele pode ser bondoso, ele pode ser generoso, ele pode oferecer proteção, carinho, e ele quer receber isso de volta. Mas infelizmente ele nunca se depara com algo de positivo. Não posso me adentrar muito no enredo, porque senão será um spoiler, mas não é só sobre a perseguição da criatura com seu criador. A história tem muito mais. É um clássico maravilhoso. Tem que levar em consideração que mesmo após de 200 anos, ainda é uma obra que consegue conversar e surpreender seus leitores. E mais que uma narrativa de terror, é uma narrativa de tragédia, porque nos leva a questionar muitas coisas e a repensar outras tantas. E é o que nos leva para o terceiro motivo para que você leia esta grande obra, que são as reflexões. E olha, são muitas reflexões. A primeira grande reflexão para mim que pegou foi a arrogância do próprio Victor, né? Essa ambição de ser o primeiro em alguma coisa, de ter o seu nome escrito em algum lugar que te consagre para sempre como grande criador. E aqui a gente vê que Victor, e até tem essa questão do Prometeu moderno, né, que é a ideia de que Victor quer roubar o segredo de Deus de alguma forma, né, o maior segredo de Deus, que seria o segredo de como dar a vida. E ele literalmente amontoa restos, pedaços, retalhos humanos a fim de trazer a vida. Então a gente tem essa arrogância do Victor, e você vai sentir isso em muitas das suas falas, porque ele tem esse ar, ele transmite isso. E você entende que ele criou o seu Adão. Então ele conseguiu. O segundo motivo é que não assumir as responsabilidades ou a consequência do seu ato. Em nenhum momento a gente nota que Victor para pensar naquilo que ele está fazendo, para refletir no pós. Ele tá tão obcecado e fissurado em dar vida àquele ser inanimado, em trazer a vida, em ser capaz de concluir o seu estudo com sucesso e com esplendor, que ele não se questiona sobre o pós. O que vai ser quando esse ser acordar? Como ele vai despertar? Né? Qual a minha responsabilidade sobre o que eu estou criando? Tanto que a reação dele é fugir e deixar a criatura para trás ao Deus dará, sem se importar com o que vai ser a partir dali. Victor de fato passa a mensurar ou entender o que ele fez quando isso se volta contra ele. Outra reflexão que o livro acaba nos proporcionando é sobre essa questão do nosso olhar ao que nos é diferente. E isso em vários aspectos, né? E diferente socialmente, diferente por ter alguma coisa que nos diferencie de quem a gente está olhando. E isso diz muito sobre os nossos preconceitos. E o livro fala isso com muita maestria, sobre ser capaz de enxergar por além do exterior, que é uma das grandes buscas da criatura na história. Então eu gostei muito dessa reflexão, achei muito válida. E tem um ponto da história que é muito curioso, que eu vou falar, que envolve um personagem que é cego, mas não vou falar o contexto, para que não dê spoiler, né? E que faz a gente ter um estalo e falar, caramba, é sobre isso, entende? E aí a gente tem essa outra reflexão sobre a questão da rejeição, da solidão, o olhar de amor, o quanto a gente é falho, rejeitando às vezes pessoas que se aproximam por algum motivo ou outro, e
por mais que a gente acredite que não, é muito comum, tá? Eu acredito também que todo mundo em algum momento na vida já se sentiu rejeitado. Se não dentro de casa, por um amigo, se não por um amigo, por um ambiente de trabalho. Alguém em algum momento se sente rejeitado. E o quanto esse sentimento é ruim, né? E também a outra reflexão também tem um pouco a ver com isso, que é uma frase que eu escutei uma vez e que eu não vou me recordar quem é dono dela, mas que eu escutei que falava assim, que ninguém odeia antes de ser odiado, né? Ninguém nasce mal. Nossa natureza não é ser má. Não é ser mal, né? Ninguém é mal por natureza. Então, a gente tem essa criatura que o início dela, o que ela mais busca é a aceitação, é o amor. E ele não tem atitudes ruins por ser uma pessoa, uma criatura ruim. A gente vai entender todo o contexto, tudo que ele passa desde a hora que ele desperta até o momento em que ele começa a se deparar com pessoas em diferentes situações e circunstâncias. Então, todas as reflexões que a obra propõe são muito interessantes e servem muito bem como aí um motivo para que você leia e conheça a obra. E aí nós chegamos ao quarto motivo, que é a inversão de papéis. Sim, aqui a gente fica surpreso porque Mary Shelley dá voz à criatura. Nós temos a criatura conversando com o leitor. Ao dar voz a essa criatura, Mary Shelley nos presenteia com o poder de sentir o que ele está sentindo. Ele está nos contando como está sendo para ele descobrir este mundo e as pessoas que nele habitam. Então, a gente tem ali ele que se encontra abandonado, deixado sem, de fato, compreender seu papel, seu lugar, mas com uma imensa capacidade de sentir. Então, tudo o afeta, né? Então, ele sente frio, ele sente calor, ele sente fome, ele sente necessidade de aprender, ele sabe quando ele está sendo rejeitado, ele consegue ter esse discernimento do que é afeto, do que não é, e ele tem a capacidade incrível de se adaptar aos mais diversos lugares, aprender a falar e aprender um idioma novo. Então, a gente acompanha tudo isso junto com essa criatura que ganhou voz. Então, não é só o herói, não é só sobre o anti-herói. Nós temos aqui a criatura ganhando voz e falando. Mary Shelley foi brilhante nessa ideia tão incrível que foi dar voz ao monstro, né? E com isso a gente tem ele revelando a sua face mais doce, a sua face que só quer atenção, que só quer carinho, que só quer amor, mas que é constantemente rejeitado e o quanto isso acaba de alguma forma o afetando, né? Então, como isso acaba o moldando e oferecendo aí o desfecho, a obscuridade ou aquele tom de tragédia que eu mencionei para vocês inicialmente. O que nos leva também ao quinto e último motivo que eu tenho para falar para vocês, que é a autora. Mary Shelley, uma jovem de 18 anos, do século XIX, filha de 2 defensores de ideais progressistas, um filósofo, literato e uma revolucionária feminista, uma das primeiras, diga-se de passagem. Apesar da Mary não ter conhecido a mãe teve muita influência sobre a sua criação. Mary cresceu ouvindo falar sobre ela, cresceu lendo seus escritos, seus estudos, sempre muito estimulada a aprender de tudo, tá? A ser versada em várias áreas. Então, só por isso ela já era o que à frente do seu tempo e nadava contra a correnteza. Porque naquela época a mulher não era feita para ser pensante, né? A ser uma cabeça pensante. Era mais para ser ali passiva e não emitir tantas opiniões. Então, a Mary era estimulada a ser diferente, a buscar conhecimento, a dar voz à criatividade. Então, era de fato uma notável jovem com muita sensibilidade, maturidade e cheia de ideias e talentos para frente do seu tempo. Não é à toa que ela criou essa grande obra do terror. E há alguém aí que despertou meu total interesse e que me deixou morrendo de curiosidade para conhecer muito mais, não só sobre ela, mas a figura que foi a mãe dela. E aí eu pesquisei, né, e vi que a Darkside lançou
o livro Mulheres Extraordinárias. Eu vou deixar a capa para vocês, que traz aí uma biografia tanto da mãe quanto da Mary Shelley. E eu preciso muito adquirir este livro e ler, para depois, quem sabe, trazer um vídeo falando sobre essas duas mulheres notáveis para vocês. Coisa que talvez você não saiba é que Mary Shelley teve outras obras, outros livros foram lançados. Livros como O Último Homem, Maurício ou A Cabana do Pescador, As Fortunas de Perkin Warbeck, não é assim que se pronuncia com certeza, mas Lodore. E aqui fica a sugestão, Darkside, se quiser trazer uma das obras da Mary Shelley, eu vou ficar assim ansiosíssima, aguardando muito para conhecer, porque eu acho que essa mulher tinha muito para passar, compartilhar com nós, seus leitores, e que deve ser tão grandioso e maravilhoso quanto Frankenstein. Então, pessoal, fica aqui essa dica mais que especial. Eu espero que vocês tenham gostado, que algum desses motivos tenha de alguma forma te alcançado aí do teu outro lado e despertado a tua curiosidade para que você venha conhecer essa obra. Perca o medo do clássico, tá? E venha ler. É importante frisar que, apesar de ser uma obra de 1818, né, ali quando saiu a primeira versão, eu não achei uma obra difícil de ler, achei que é tranquilo. É gostoso. Essa edição aqui, além da obra, do prefácio que eu falei pra vocês, que tá incrível, aquela texto de apresentação, a gente também tem outros 4 contos da autora. Então é uma obra muito completa essa aqui, mas você pode ler em qualquer edição, porque o que vale mesmo é a obra principal, né? É o grande ali, Frankenstein. Não, eu não senti medo ao longo da leitura, mesmo ela sendo consagrada como terror, e eu entendo o porquê, mas eu acho que a Mary não explora o horror, entendeu? Se é que faz sentido para vocês que estão me ouvindo. Ela é um terror porque, imagina para aquela época, né? Você tem a figura de um amontoado de restos, de pedaços humanos, pedaços mortos que de repente ganham vida, mas que não é um corpo. Entendeu? Deu para fazer sentido? São retalhos. Então, claro que se imaginar diante de algo assim é tão pesado, né? Então, eu entendo o porquê da obra ser classificada assim. Mas como eu também já mencionei aqui, eu acho que a obra pende muito mais para o lado da tragédia, do drama, por tudo que vai acontecendo ao longo dos seus capítulos. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, aproveita para se inscrever neste canal, ativar as suas notificações e estar sempre por aqui. Deixa seu comentário, deixa seu like, convida um amigo para conhecer o Atitude Literária. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!